Agora vamos a uma devocional. Vamos abrir lá em Atos, livro de Atos. Livro de Atos. Escrito pelo evangelista Lucas. Lucas, ele demonstra algo interessante nos seus escritos, tanto no Evangelho como em Atos. O evangelista Lucas, o médico amado, ele sempre tenta demonstrar os de fora, os menos favorecidos. Ele sempre traz algo nesse sentido. Lucas 16, ele diz assim, vou ler dois textos com os irmãos. Primeiro, Atos 16, 1 a 2. Diz assim: Chegando também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Até aqui. Interessante observar esse texto para nós, porque nós pensamos, hoje é o comemorado Dia das Mães, e o que um texto falando sobre Timóteo, tem a ver com essa questão. Mas aqui é quando Timóteo é apresentado na Escritura, no livro de Atos, por Lucas. Lucas andou com Paulo, então neste momento agora Timóteo vai andar com Paulo, e ali é o discípulo de Paulo, ele se torna um filho na fé de Paulo. E aí Paulo depois envia duas cartas ao amado Timóteo. E aí, lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo, agora segunda a Timóteo, gostaria que os irmãos abrissem, é nesse texto que vamos meditar. Vamos observar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 3 a 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e maravilhoso Pai, gostamos de rogar tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre nós e o poder do Espírito Santo, para que a palavra ache morada em nosso coração, que ao ser pregada fielmente, ela seja conduzida pelo Teu Espírito Santo a nós, e lá ela ache morada, Senhor Deus, e dê frutos. E assim, Senhor Deus, a gente possa com nossas vidas Te glorificar. É o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus e no poder do Santo Espírito. Amém. A Escritura, ela traz, não é difícil para nós entendermos, grandes personagens, homens e mulheres de Deus que nos inspiram. E no meio desses personagens, muitas mulheres, mães do Senhor. Mães que são ali exemplo a ser seguido. Nós temos Ana, nós temos Maria, nós temos ali um exemplo de cuidado, de fé, de amor. Um dos maiores exemplos que nós temos de mãe é Maria, mãe do nosso Senhor. Se nós observarmos ali o início do Evangelho de Lucas, os 3 primeiros capítulos, nós observamos uma jovem, nos seus 16 anos, demonstrando fé e uma teologia que muitos de nós hoje, homens e mulheres mais velhos, não têm. E era apenas uma jovem, grávida, com medos, com anseios, com dúvidas no seu coração. Uma jovem de 16 anos, que era mais ou menos quando se engravidava naquele período. José, já mais velho, ali já mais experiente, mas Maria ainda uma jovem, então ela demonstra em seu cântico ali o entregar-se ao Senhor e uma teologia muito profunda. Depois observe lá o começo do livro de Lucas e veja ali os exemplos que Maria nos dá de entrega ao Senhor, de confiança.
e de colocar aos pés dele todos os seus anseios e medos. Também é demonstrado ali na Escritura uma mãe de multidões, é demonstrado mulheres de fé e tudo mais. Mas algumas passam por vezes despercebidas. E assim são como nós também, como muitas mulheres e mães que nós conhecemos. Há muitas mães que nós observamos que é aquelas multitarefas, né? Aquelas que fazem 1001 coisas e ali acabam abarcando o mundo com as mãos. E há outras mais tímidas, outras que passam mais despercebidas. E até no coração dessas, hoje com as redes sociais, com tudo, acabam se comparando e se cobrando e vendo assim, será que eu sou uma boa mãe? Será que eu sou uma boa esposa, uma boa mulher? Será que eu sou alguém bom até para ser uma mãe? Hoje tem muitas jovens, muitas mulheres, que elas se questionam até se é para ser mãe, porque elas veem muitas mulheres lá dando um exemplo de maternidade, homeschooling, isso, aquilo, e aí elas se colocam em xeque para aquilo que Deus as chamou. Isso é interessante para nós, porque a Escritura ela também mostra mulheres que em nossos olhos elas só passam. Um versículo, 2 falam delas, mas que são grandes mulheres e que seus nomes estão escritos nas Sagradas Escrituras e devem ser observados. E aquilo que elas investiram, elas podem até não ter visto com seus olhos os frutos, mas os frutos foram permanentes e eles permanecem até os dias de hoje. Por vezes, uma mãe ela não vai ver o fruto, sendo a semente que ela plantou, dando fruto. Algo acontece, as pessoas mudam, pode ser que ela não esteja mais presente, mas talvez aquele fruto venha a ocorrer mais cedo ou mais tarde. E aí a lembrança do filho fica, a lembrança do investimento, a lembrança daquilo que foi deixado pela sua mãe. Interessante que tem uma música, ela é em inglês e depois ela viralizou nas redes sociais em português, falando meio que assim, eu não me lembro agora a letra ao certo, mas é obrigado, mãe, pelos domingos de manhã ter me forçado a acordar, me vestir mesmo quando eu não queria e ter me levado para a escola bíblica, ter me levado para a igreja. Obrigado, mãe. E ele fala como se a mãe não estivesse mais presente, mas ele agradecendo aquele forçar da mãe de acorde cedo, vá para a igreja. Todos os domingos, durante vários anos, a música vai falar. Depois, se vocês puderem pesquisar, é uma música com uma letra muito bonita e fala muitas verdades. E uma dessas mães que fez isso está aqui diante de nós, a mãe de Timóteo, do amado discípulo de Paulo, aquele a quem Paulo dedicou 2 cartas, aquele jovem pastor, ao qual Paulo agora inicia a sua segunda epístola para se despedir dele. Nós observamos isso domingo, que o capítulo 4 são as últimas palavras que nós conhecemos do apóstolo Paulo. Depois disso ele vai para a morte em Roma. E aí então, veja o que é interessante nesses 3 pequenos e ao mesmo tempo grandes versículos. Paulo inicia no verso de número 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Nós observamos aqui que Paulo ele tem um apreço fora do comum por Timóteo. Aquele jovem que começou uma caminhada com ele chamou a atenção de Paulo. Era um jovem diferente. Era um jovem ao qual Paulo sabia que podia investir. Era alguém que Paulo dedicava dia e noite às suas orações. E isso nós observamos lá por Lucas em Atos, que ele começou sua caminhada em Atos 16 com Paulo, e aí Lucas já deu um testemunho. Como Lucas soube disso? Lucas era um pesquisador. Ele andou com Paulo, mas também pesquisou sobre a vida daqueles que andaram, a vida daqueles outros evangelistas, a vida de Jesus. Então, ele diz, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam um bom testemunho os irmãos de Listra. Então,
Lucas perguntou aos irmãos de Listra: quem é esse Timóteo? Quem é esse Timóteo? Quem é esse Timóteo? Quem é aquele que Paulo gosta tanto? Quem é aquele ao qual Paulo se aproxima, Paulo se dedica tanto ao discipulado? Ah, é um jovem bom, é um jovem de caráter, é um jovem cristão, novo na fé, mas que está crescendo muito, é alguém que se dedica ao Evangelho. E isso é algo interessante, porque também Lucas ele apresenta mais dois personagens nesses dois versos de Atos 16. Uma judia e um grego. Uma mãe judia, crente, uma mãe judia que se converteu ao cristianismo, e um pai grego. E aí Paulo, tratando em sua carta, ele diz que tem um apreço por esse Timóteo e se dedica com alegria às suas orações dia e noite a esse jovem. Aí no verso 4, ele continua: lembro-me das tuas lágrimas. Olha o caráter desse jovem, do sofrimento, aqui lágrimas de sofrimento pelo Evangelho, de sofrimento por Paulo, do amor que um tinha para com o outro, de pai para com o filho na fé. E aí isso nos chama a atenção, por quê? Porque por vezes alguém que está aqui presente pode falar assim: mas eu não sou mãe. Deus não me deu essa oportunidade, ou por algum motivo eu não posso ser. Algumas mulheres têm alguns problemas, que não podem ter filhos, ou o tempo passou e elas não tiveram. Mas veja que também há filhos na fé. E a Escritura trata isso como algo honroso também. Timóteo era filho de Paulo na fé, e Paulo se dedicava à oração, e Timóteo tinha um amor por esse pai na fé, e um para com o outro. Como existem muitas mães na fé, que sustentam muitas pessoas em oração, em conselhos, em amor. Muitos missionários têm muitas e muitas mães pelo mundo, que os sustentam. Às vezes sua mãe de sangue não é nem crente, mas há muitas mulheres de Deus que os sustentam em oração e mantêm contato. A Escritura é clara em falar: não há aquele que deixe sua mãe, seu pai, seus irmãos, que não vá ganhar muito mais mães, pais e irmãos. Então nós temos que ter isso em nosso coração também. Adotarmos aqueles jovens que estão aqui em oração, em conselhos, em instrução. Paulo também vai instruir a mulher mais velha, ela deve ensinar as mais novas o caminho que se deve seguir, o casamento e tudo mais. Então, muitos de nós somos pais e mães na fé. E aí eu quero, hoje, falando mais das mães, se Deus não te deu a oportunidade, ou por algum motivo você não foi mãe, seja mãe de alguém na fé espiritual. Ore, se dedique, aconselhe, invista na vida daquela pessoa. Faça aquela pessoa ver Cristo nessa maternidade espiritual. Lembro das tuas lágrimas. Estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então veja essa intimidade dos dois, de como um pai para com um filho, ou mais que isso. Mas espera aí, pastor, a gente está falando de mãe, e o senhor está falando aí de um amor paterno, de Paulo para com Timóteo. Mas veja o porquê desse amor de Paulo. É agora que nós vamos entender. Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Por quê? Paulo vai transbordar de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Então veja, Timóteo era verdadeiramente crente. A fé dele não tinha fingimento. Era uma fé de choro, uma fé que se dedicava ao Evangelho. Timóteo chorava pela causa, pelo avanço do reino de Deus. Timóteo era um jovem crente, dedicado, missionário, que andou ao lado de Paulo, na bonança e na escassez. Sofreu, chorou, talvez tenha sofrido também perseguição e outras coisas, e se dedicou ao Evangelho. Depois de Paulo, Paulo deixou instruções, ele provavelmente foi o discípulo de Paulo e seguiu seus caminhos ali, ao qual Paulo deixou as instruções. Certo, pastor, mas ainda não chegou. E o que é que isso tem a ver comigo, mãe? E aí então Paulo diz: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma
que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Veja, Timóteo, ele era um crente por causa de sua avó e de sua mãe. A dedicação dessas mulheres para com Timóteo fez ser quem ele era. Quando Lucas apresenta Timóteo em Atos 16, ele diz, filho de uma judia crente e de um pai grego. Ela está falando ali que a mãe era convertida e o pai não. O pai ele não era crente. E a mãe se dedicou, e a avó se dedicou. Talvez tenham se convertido, primeiro a avó, depois a mãe, ou a filha, depois a sua mãe. Mas normalmente, pelo entendimento, é que primeiro a mãe da mãe dele se converte, depois ela passa essas verdades para a sua filha, e então as duas investem na filha, na vida do neto e do filho, Timóteo. A dedicação daquilo mais precioso que ele poderia ter, Cristo. Lóide e Eunice, elas entendiam que só havia uma herança a deixar para Timóteo, que era a fé. E é isso que Paulo elogia. Timóteo, você é um rapaz estudado. Timóteo, você é um grande engenheiro. Timóteo, você é um grande médico. Timóteo, você é um rapaz bem-sucedido, tem grandes negócios, você investe bem, você tem casa na praia, casa na serra, você tem diversos carros, relógios, você tem tudo de bom. Dá para ver que Deus anda com você. É isso que Paulo fala? Não. Timóteo, eu dou graças a Deus porque eu lembro das tuas lágrimas. Timóteo, eu dou graças a Deus porque eu lembro da tua fé. Nós temos que observar que aquelas mães, Lóide e Eunice, deixaram uma herança que nós estamos participando dela hoje. São mulheres que tiveram, pela graça de Deus, seus nomes escritos nas Sagradas Escrituras. São mulheres que tiveram ali o exemplo para muitas e muitas milhares de mulheres seguirem. E aprove Deus, pelo seu Espírito Santo, colocar no coração de Paulo, escrever o nome delas aqui. E deixar esse exemplo para nós, da maior herança que uma mãe pode deixar nesta vida. Não é a educação, não é uma herança financeira, mas é a vida eterna. Talvez Eunice, talvez Lóide, elas não estivessem mais vivas aqui, não sabemos, o texto não fala. Talvez aqui elas não vissem o fruto daquela semente lançada. Talvez quando elas falaram do Evangelho, talvez quando elas insistiram, trazendo para os nossos dias hoje, né, não como aconteceu naquele dia, talvez elas insistiram, Timóteo, vá para a EBD. Não, hoje está frio, vista a roupa e vá. Aqui não tem isso não. Está chovendo, guarda-chuva. Está isso, está aquilo, vá. Ai não, mas forçar demais também não pode. Isso é mundano e satânico. Certa vez escutei, não, mas o erro foi que eles forçaram muito seus filhos a ir para a igreja. E aí eles criaram um receio. Isso é Satanás puro falando. A Escritura diz que é para nós inculcarmos na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Inculcar, enfiar a força na cabeça dos nossos filhos, enquanto é tempo. Isso é algo bíblico. Isso é algo verdadeiro, é a palavra de Deus. Nossos filhos aprendem tantas coisas. Tantas mulheres deixando heranças que em 50 anos irão se acabar. Mas as mulheres do Senhor não. As mães aqui representadas não. As mães que nós temos exemplos não. Porque sabemos que a maior herança que uma mãe pode deixar para o seu filho é a fé.
É seu filho observá-la com os joelhos no chão. É seu filho observá-la em lágrimas pelo reino, em lágrimas pelos perdidos. É seu filho observá-la se levantando depois de uma semana cansativa e indo à casa do Senhor em um dia frio e chuvoso. Não pelo café, não pelas boas conversas e risadas, mas porque o Senhor ordenou em sua palavra. A maior herança que nós podemos deixar e que uma mãe pode deixar para o seu filho, e isso nós observamos em toda a Escritura, é ser uma mulher de Deus e saber que você está cuidando de uma herança do Senhor. Filhos não são herança do Senhor? Nós somos mordomos. Os filhos não são nossos. Já já o Rafi e o Joaquim casam e tchau mãe, tchau pai. Já já as gêmeas casam e mãe, au revoir. Venham visitar, feriado. Aí em Itaporanga, estou morando aqui em Ponta Grossa, estou morando em São Paulo. Glória a Deus, filho. Bênção, vá. Esteja com um homem de Deus. Esteja frequentando uma igreja. Esteja de joelho no chão. Rafi, Joaquim, onde quer que vocês estejam, que a Aline fale, estejam observando os mandamentos do Senhor. José, João, qualquer um. Observem suas mães e vejam que são mães de Deus. Mães que se dedicam na vida de vocês. E nós damos graças a Deus, porque esta igreja é cheia de mulheres, se não todas, que se dedicam aos seus filhos como o Senhor instrui. Dia e noite, observando, clamando, intercedendo pela vida deles. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar lembro de ti em minhas orações noite e dia. Lembro das tuas lágrimas. Estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua Volóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que em ti também, Timóteo. A maior herança, mãe, que está aqui me escutando, que você pode deixar para o seu filho, é a fé. A maior herança que você pode deixar para o seu filho é a dedicação de apresentá-lo ao Senhor todos os dias da sua vida. Ah, mas meu filho já saiu de casa. Mas eu trouxe meu filho para a igreja e hoje ele se desviou. O Senhor não abandona os seus. E o Senhor escuta a oração e o clamor dos seus filhos. Saiba disso. Não cesse, até o Senhor te chamar ou Ele voltar, de orar pelos seus filhos. Porque nós temos exemplos daqueles que se converteram nos últimos segundos de sua vida. Nós temos exemplos daqueles que se converteram ainda criança, que não sabem nem dizer o dia nem a hora que se converteram. Mas nós temos muito mais exemplos daquelas mães que não cessaram de orar. Mães que... Uma história interessante para mim, que uma vez me contaram, é de uma mãe que ela orava pelo seu filho, e seu filho era de gangue, ele andava com gente do pior tipo, e aí ela disse, olha, eu vou começar a agir pela fé. Isso na mente dela, assim, um pouco sem conhecimento bíblico, mas você observa a fé dessa mulher, ela disse que observou ali um filho na Bíblia, ao qual ela queria que seu filho fosse, e mudou o nome dele. E aí quando ele ligava, ela falava assim, não falava mais o nome dele, mas um nome espiritual, Moisés, por exemplo. Diga Moisés, não mãe, eu sou fulano, não, você é Moisés, porque você vai carregar um povo perdido a uma nova terra e tudo. E ela investindo, até um dia que esse filho sofreu um atentado e então depois se converteu, e aí ele começou a evangelizar aqueles ao qual ele andava, e ele então levou todos para a igreja. Mas uma mãe que não cessou de investir. Por mais que esteja abalada, por mais que não veja os frutos, por mais que a dúvida queira tomar conta do seu coração, não cesse de investir, não cesse de orar. Não deixe sua fé
se abalar, porque as promessas do Senhor são verdadeiras. E as promessas não são para você, mas é para você, para seus filhos e os filhos dos vossos filhos. Uma família da aliança. A mesma fé que habitou em Lloyd e habitou em Eunice. Que assim, mulheres do Senhor, mães, sejam em vocês uma fé sobrenatural. E que daqui a algum tempo as pessoas digam: é bonito te ver servindo na igreja, fulano e cicrano. É bonito ver você orando, porque eu lembro da sua mãe, porque eu lembro da sua avó. Desse mesmo jeitinho aqui, na igreja de Itaporanga, 30 anos, 40 anos atrás, eu lembro sua mãe nesse banco, orando pela sua vida. E aí os frutos, um homem e uma mulher de Deus. Que todos nós possamos escutar isso um dia. E que ao nos encontrarmos com o Senhor, Ele diga: serva, boa e fiel, você cuidou daquilo que era meu. Se achegue para perto de mim. Que o Senhor aplique essa verdade no coração de todas as mães e que Ele também dê descanso, porque o mundo quer tragar o filho de vocês, seja ele de sangue ou espiritual, mas cabe a vocês interceder e ter uma fé que excede todo o entendimento na vida deles. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e maravilhoso Pai, tantas mulheres aqui, Senhor, se dedicam tanto em oração. Tantas, Senhor Deus, por vezes já tiveram sua fé abalada. Mas sabemos, Pai, que tudo Tu vê e Tu escutas e o Senhor está com elas. Senhor Deus, traz paz ao coração. Demonstra, Senhor, que Tu tem cuidado de tudo. Que Tu és o Deus da providência. Tu és aquele Deus que não abandona, pois Tu tem uma aliança conosco, Senhor. Mostra, Senhor Deus, que o Senhor tem aqui na Igreja Presbiteriana de Itaporanga mães de multidões. Mães, Senhor Deus, que seus filhos ganharam as nações. Mães, Senhor Deus, que podem ter a certeza que a semente plantada dará fruto, porque é por Ti, Senhor Deus, não é pela força do braço delas. Mas elas creem, Senhor Deus, nas Tuas promessas, que se estendem até seus netos. Assim como foi com Lloyd, que viu a promessa se cumprindo em Timóteo, aos filhos e aos filhos dos vossos filhos. Assim, Senhor Deus, eu peço que hoje o Senhor dê paz ao coração dessas mães, de toda dúvida, de todo medo e anseio pelos vossos filhos. Que o Senhor também demonstre ao coração dessas mães que a maior herança que ela pode deixar para os seus filhos é as boas novas da vida eterna. E que Teu Espírito Santo auxilie essas mulheres a falarem isso, Senhor Deus. Pois sabemos que hoje é difícil. Hoje, Senhor Deus, o mundo quer falar o contrário. O mundo quer observar o presente, aquilo que é passageiro. Mas Tu, Senhor Deus, nos ensina, inspirado nessas mulheres de Deus, a olhar para aquilo que é eterno. E então, Senhor Deus, nos alegrarmos ao vermos essas mães encontrando seus filhos na eternidade e se alegrando com eles para todo sempre. E o Senhor, com um olhar de amor, demonstrando que o trabalho foi cumprido e realizado. Assim, Senhor Deus, é o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado. Amém.